Olá pessoal, eu sou a Alessane, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio tê-los aqui. E eu sou muito grata realmente por você estar assistindo esse vídeo e ainda mais se você já tem assistido outros também e está inscrito no canal. Aqui nesse canal eu compartilho ideias, pensamentos, reflexões que talvez eu tenha a intenção, a pretensão que possam instigar a reflexão realmente e provocar o crescimento pessoal, a autoconfiança, a expansão da consciência. Então, dá uma olhada no conteúdo para ver se você tem afinidade com a minha energia e se você tiver, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, toda essa história. Gente, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre algumas questões que nós, imigrantes, passamos, vivenciamos, experienciamos aqui na Inglaterra. Provavelmente há muita coisa em comum com imigração em outros países, mas eu gostaria de focar mais especificamente no caso das meninas, das mulheres que trabalham na indústria do sexo, que trabalham como garotas de programa. Então, por que eu venho falar sobre isso aqui com vocês? Eu já comentei em outros vídeos que eu sou enfermeira e trabalho numa clínica de HIV aqui em Londres, mas essa clínica fica embaixo do setor de saúde sexual. E como eu sou, acredito que a única pessoa que fala português e espanhol no meu ambiente de trabalho, muito frequentemente os médicos e as health advisors, as aconselhadoras de saúde, me pedem ajuda para fazer interpretação mesmo de português, do inglês para o português ou para o espanhol. E há algum tempo, algumas semanas, eu intermediei uma conversa, uma consulta entre um médico e uma menina brasileira, e o médico fez umas perguntas que eu não entendi, eu não consegui seguir muito bem, porque ele perguntou para ela sobre atividade, quanto tempo fazia, ela tinha sintomas de alguma DST, alguma doença sexualmente transmissível, e ele estava fazendo a investigação, né? Ele estava fazendo perguntas sobre o estado dela, os sintomas que ela estava apresentando. Aí ele perguntou primeiramente sobre quando ela tinha tido relação sexual pela última vez, aí ela respondeu, tipo, 3 semanas, e depois ele mencionou cliente. Aí que eu me toquei que a menina era garota de programa, mas eu não sabia. Mas eu fiquei um pouquinho confusa pela maneira que ele perguntou. Aí depois, em privado, eu conversei com o médico e disse pra ele: você poderia ter me dado um pouquinho de contexto, porque eu não sabia, eu não entendi de primeira, né, o que você estava querendo dizer. Aí o médico respondeu pra mim que ele imaginava que eu soubesse sempre, porque pra ele, todas as vezes que ele tinha uma brasileira como paciente, ele já sabia que era uma garota de programa. Quando ele falou isso, os meus colegas viraram o pescoço e disseram assim: será que ele tá falando isso mesmo pra ela? Porque eu sou brasileira. Então foi um comentário meio sem noção. Aí eu não me ofendi, porque não deixa de ser verdade. Ele trabalha na clínica de saúde sexual, que atende muita emergência, muitos sintomas agudos, muitas condições agudas, e realmente a maioria das pacientes brasileiras são sim garotas de programa. O que eu discordo é que a gente não deve simplesmente presumir que todas nós sejamos garotas de programa. Agora, o problema, gente, não é nem a presunção. O problema é a ignorância. É a gente criar histórias na nossa cabeça que expliquem ou justifiquem ou interpretem de determinada maneira assuntos e circunstâncias que nós realmente não vivenciamos e não sofremos na pele, não sentimos na pele. Bom, eu respondi para esse médico, gentilmente, eu não perdi a classe, mas eu disse para ele o seguinte: nem todas nós somos garotas de programa. E muitas vezes, muito frequentemente, essas meninas que trabalham aqui na indústria do sexo,
em Londres e no Reino Unido de um modo geral, elas têm profissão. Algumas delas são jornalistas, advogadas, cientistas, sei lá, professoras, elas têm profissão. Não é o fato de uma ser melhor ou pior ou ter mais valor que a outra por ter profissão ou por realmente escolher ser garota de programa, não é essa a questão. Mas eu quis pontuar para o médico que ele não falou mal intencionado. Realmente as estatísticas apontam para nós brasileiras que procuramos esse serviço, como eu disse há um minuto atrás, a maioria de nós realmente trabalha. Se a gente vai se a gente visita os âmbitos de prostituição aqui, sempre a gente vai encontrar brasileiras, sempre. E no âmbito do homossexualismo também, de travestis, transexuais, transgenders, também muitos dos profissionais do sexo são brasileiros. Mas eu não acredito que isso faça da gente melhores ou piores. A questão, gente, que eu quis pontuar para o médico, que eu quis argumentar, foi que muitas de nós não escolhemos essa profissão por prazer ou por interesse, por vocação, digamos assim. Muitas de nós somos forçadas de uma determinada maneira. Não forçadas assim fisicamente, brutalmente, mas o que muita gente não entende, especialmente as pessoas que estão no Brasil, não entendem as circunstâncias que nós imigrantes passamos, enfrentamos em outro país. Em um país que a gente muitas vezes não fala a língua, em um país que a gente não tem contatos, que a gente não tem amigos, que a gente não tem família, que a gente não faz parte de uma comunidade, que a gente não tem dinheiro, que a nossa profissão não é valorizada, não tem validade aqui. E que isso é muito importante, a gente não tem documentação legal para viver. E isso, gente, faz com que muitas de nós tenhamos que nos submeter, não só as mulheres, os homens também, a situações de extrema humilhação. E eu decidi vir aqui hoje falar sobre a questão das meninas profissionais do sexo. Poderiam ser dos travestis, dos transgenders, poderiam ser dos homens que trabalham, homens que têm qualificação ou não, e trabalham em trabalhos bem pesados. Eu tive amigos que trabalhavam, até eles voltaram já para o Brasil, trabalharam fazendo asfalto, ou pessoal que trabalha em cozinha. São trabalhos extremamente pesados, gente. Os ingleses não pegam esses trabalhos subalternos. Isso quem faz são os imigrantes. Quando a gente vai num café, num restaurante, todo o time é de imigrantes. Raramente a gente vê um inglês. É 10%. Se a gente vai num Nandos, que é um restaurante, é uma corrente de restaurantes portugueses que tem aqui por toda Londres, a maioria esmagadora são imigrantes. Talvez 10%, se for 10%, tem do time é formado de ingleses. Nem os ingleses jovens se submetem a esse tipo de trabalho. É primordialmente dos imigrantes. E esses empregos de cozinha, de restaurante, de hotel, são extremamente pesados. E aí, gente, tem um outro detalhe em relação à imigração que é muito importante, e as pessoas no Brasil muito frequentemente não têm ideia ou não entendem a questão da imigração. Aqui agora, em Londres, eu não estou super por dentro de como está funcionando a imigração no momento. Mas, de um modo geral, as pessoas vêm com um visto, né? Elas têm um visto se elas vêm com visto de estudante ou com visto de turismo, elas não têm direito a trabalhar aqui no país. Se elas vêm com um visto de casado, de noivado com uma pessoa que tem o direito de viver aqui, por exemplo, uma pessoa que tem uma cidadania italiana e aí traz a esposa ou a noiva, aí essa pessoa tem que pedir um visto
de companheiro para poder trabalhar. Mas isso não é dado instantaneamente e agora está muito mais difícil porque a Inglaterra saiu da comunidade europeia, então não é mais tão fácil, nunca foi fácil. Para quem vem com visto de estudante é extremamente difícil. Antigamente as pessoas podiam trabalhar, mas agora já não podem mais e cada vez que se renova esse visto tem que pagar uma grana assim imensa, preencher vários formulários, provar inúmeras coisas, é muito complicado. Então o que muitos brasileiros e outros imigrantes de outros países também fazem? Eles vêm com visto de turista ou com visto de estudante temporário e aí excedem o tempo deles aqui e acabam se estabelecendo no país ilegalmente. E, gente, não é que seja errado. Muitas vezes essa atitude, essa decisão é impulsionada pelo desespero. Imagina uma pessoa que passa muita necessidade no Brasil para se sustentar, para sustentar os filhos, e que muitos de nós passamos realmente. Muitas vezes elas se submetem a ficar nesse país ou em outro país ilegalmente e fazendo trabalhos humilhantes, inclusive, porque ainda tem uma perspectiva de proporcionar melhores condições, melhores oportunidades para os seus filhos, que às vezes ficaram no seu país de origem, no Brasil, no caso, ou dependendo de onde essa pessoa venha. O meu caso foi um pouco diferente porque o meu pai é português, ele nasceu em Portugal, no norte de Portugal, e os meus avós paternos foram de mudança para o Brasil. Na época eles tinham 3 filhos, o meu pai era um deles, e o meu avô e a minha avó se mudaram para o Brasil para abrir um negócio e tal, que não deu muito certo, mas depois eles se estabeleceram lá. Depois os meus avós tiveram mais 2 filhos, então eles são portugueses. O meu pai nasceu em Portugal, foi para o Brasil aos 8 anos de idade e até hoje mantém a nacionalidade dele portuguesa. Então, quando eu vim para a Inglaterra, a única coisa que eu tive que fazer, que não foi tão fácil assim, mas foi fácil em comparação, foi a minha cidadania portuguesa, através do meu pai. Eu fui no consulado português em Porto Alegre para lidar com os meus papéis da cidadania portuguesa, que foi relativamente fácil porque eu era descendente de 1º grau e o meu pai é realmente português e tá vivo, tudo, então teve como rastrear, né? Não tem que ficar ali cavocando nas gerações anteriores. E aí, através de mim, os meus 2 filhos também tinham a cidadania portuguesa. Hoje em dia, já faz 13 anos que eu tô aqui, hoje em dia eu já tenho a cidadania britânica e o meu filho mais novo também tem. O meu filho mais velho ainda não tem só a portuguesa porque ele saiu daqui, então tem que ficar pelo menos 5 anos contínuos sem ter saído do país para pedir a cidadania britânica. Enfim, então o meu caso foi privilegiado, entre aspas, porque eu já falava inglês quando eu vim. Eu era formada em letras, mas eu era formada em letras, eu falava inglês intermediário, isso foi em 2007, e eu vim pra cá pra limpar privada, gente. Eu vim pra cá pra limpar banheiro. Eu tinha serviço trabalho muito duro, era muito puxado. Eu fiz isso por poucos meses, na realidade, por 4 ou 5 meses. Como eu já trabalhava no Brasil como técnica de enfermagem e o meu inglês era intermediário, eu consegui logo um trabalho em um asilo, numa care home, e cuidando de idosos. Mas assim, não foi fácil, eu tive muita dificuldade com a língua, mesmo já falando inglês. Eu fiz a primeira entrevista para trabalhar nesse asilo. Todas as perguntas que me pediram na entrevista, eu tive que pedir para repetir, para a pessoa que estava me entrevistando repetir. Mas eu consegui o trabalho e depois eu comecei a trabalhar para o NHS e tive o suporte para fazer a minha graduação de enfermagem aqui, que foi bem difícil. Eu rodei em algumas cadeiras, tive que repetir. Não é um mar de rosas. Mas imagina, para mim que já tinha a cidadania portuguesa quando cheguei, que já falava inglês intermediário. Agora imagina a situação de uma pessoa que não fala a língua, que não tem contatos. Eu não tinha contatos, mas eu fiz amigos logo, eu tive muita sorte. Eu tenho amigos assim que eu conheci bem na minha chegada e me ajudaram imensamente. E com contatos, com trabalho. Mas imagina a situação de uma pessoa que está
passando fome no Brasil, e aí vem pra cá e fica aqui, se estabelece ilegalmente, e aí essa pessoa tem que trabalhar 12 horas por dia. Muitas vezes o que acontece, gente, é que as pessoas que trabalham ilegalmente são exploradas, frequentemente pelos próprios conterrâneos. Por exemplo, eu tenho um negócio e aí eu contrato uma pessoa para trabalhar, essa pessoa tá ilegal no país, eu sei que ela tá ilegal, aí depois de um mês eu demito essa pessoa e não pago. Aí ela vai reclamar para quem se ela tá ilegal? Ela não tem como reclamar. Então o que acontece? Muita gente acaba entrando na prostituição por essas razões. Gente, por que eu tô falando isso? Para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento de causa antes de julgar, antes de apontar o dedo, porque a gente não sabe o que leva uma pessoa a se prostituir. Não é por comodidade. Muitas vezes, talvez uma outra pessoa gosta, mas muitas vezes eu não acredito que seja por comodidade. Acho que ninguém teria escolhido essa opção por ser fácil. Acho que não é fácil. E a minha sugestão é que a gente reflita mais sobre os nossos preconceitos, sobre a nossa ignorância, sobre a nossa falta de informação. Porque às vezes também a gente pensa que morar no exterior, eu não estou dizendo que muitas coisas aqui são realmente muito mais fáceis do que no Brasil. Antes de eu vir para cá, eu vim sozinha com os meus 2 filhos. Na época, eles tinham 5 e 16 anos. E o meu filho de 16 anos teve muita dificuldade, que agora ele tem 29. Teve muita dificuldade de adaptação, foi bem difícil. E as pessoas diziam pra mim que eu tava iludida, que as coisas no exterior eram bem difíceis. E a minha resposta sempre foi que não podia ser mais difícil do que a minha vida era no Brasil. Porque eu tinha uma classe social trabalhadora mesmo, eu tinha bastante dificuldade para prover, eu trabalhava só para pôr comida na mesa com muita dificuldade. Então eu sabia que se eu enfrentava aquela vida dura no Brasil, eu tinha condições de enfrentar aqui. Mas eu já tinha facilidade de ter documento e já falar a língua, não perfeitamente, mas já falar a língua. Então, gente, o meu convite é para que a gente tenha mais empatia com essas meninas e com essas pessoas de modo geral. E qual é a diferença entre uma pessoa que... Eu resolvi gravar esse vídeo, na realidade, porque eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é um homem, e é inglês, e essa pessoa me confidenciou que ele escolheu a parceira dele. Ele estava entre 2 mulheres. E aí, ele deixou a mulher que ele disse que amava por outra. E a influência primordial, o que incentivou a decisão dele de deixar a mulher que ele supostamente amava, foi o fato da outra ser bem-sucedida financeiramente. Não fiquei chocada, porque eu sei que muitas pessoas que têm um bom poder aquisitivo, uma boa condição financeira, elas escolhem se relacionar com pessoas que estejam na mesma classe social, na mesma hierarquia, no mesmo âmbito hierárquico. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença de uma menina que é forçada, entre aspas, muitas vezes é forçada mesmo, gente, a se prostituir para sobreviver, para tentar uma vida melhor num país diferente, e outra pessoa, homem ou mulher, que escolhe um relacionamento baseado no ganho financeiro? Não é prostituição também? Aí às vezes eu me pergunto, será que a Melania Trump é realmente apaixonada pelo Donald Trump? Não sei por que eu estou fazendo essa comparação. Talvez seja, não sei, talvez seja. Mas não parece, né? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas, mas não sei. Não posso julgar. Mas qual é a diferença? Vamos supor que ela, a Melania Trump, tenha escolhido casar com o Trump porque ele é riquíssimo. Não é prostituição? Por que a gente crucifica
essas meninas que têm que se prostituir. E sabe por que eu tô dizendo isso? Porque eu fiquei muito chocada, porque eu postei um vídeo em um grupo de brasileiros aqui em Londres, oferecendo para essas meninas que trabalham na indústria do sexo aqui, a ajudá-las a marcar consultas, acessar o serviço de saúde aqui para fazer teste de HIV e de doenças sexualmente transmissíveis e colocar chip de anticoncepcional, esse tipo de coisa. E aí, o vídeo que eu compartilhei não é um vídeo aqui do canal, foi um vídeo que eu compartilhei, assim, postei direto nesse grupo de brasileiros. Teve uma repercussão imensa, muito maior do que eu imaginava. A última vez que eu vi tinha 370 mais ou menos curtidas e 100 comentários. E muitas pessoas me procuraram, às vezes só para agradecer pela iniciativa, mas muitas me procuraram sim pedindo ajuda para marcação de consulta, para acessar o serviço e tal. E os comentários foram muito carinhosos, foi uma coisa muito surpreendente na realidade, porque eu recebi muito afeto. Só isso já valeu, assim, sabe, muito a pena. Eu fiquei um pouquinho com medo de eu não dar conta do que eu tinha prometido tentar fazer para ajudar essas pessoas, mas enfim, no fim eu tive ajuda também. Um amigo meu acabou me oferecendo uma parceria e os trabalhos um pouquinho mais complicados que eu não conseguia resolver, ele começou a me ajudar. E uma pessoa, uma só, olha que eu disse que tinha acho que uns 100 comentários, uma pessoa comentou que as garotas de programa tinham que se lascar mesmo porque era sem vergonhice. Gente, a energia negativa corre mais rápido do que a positiva, né? Eu fiquei tão furiosa, mas eu tava assim tão envolvida em responder os comentários carinhosos que eu só falei assim pra esse senhor: ai, não vou nem responder porque eu não tenho energia pra gastar com o senhor. E eu acho que é extrema ignorância. Então, eu fiquei pensando como a gente critica o que a gente não sabe, o que a gente não conhece. Aí, inclusive, esse senhor comentou que as meninas que faziam programa aqui em Londres, aqui no Reino Unido, elas contavam para a família delas no Brasil que elas trabalhavam como babá, que elas eram umas hipócritas, que não sei o quê. E eu fiquei pensando, ai, eu não tive nem energia para discutir porque eu estava ocupada demais. Mas eu fiquei tão furiosa que eu fiquei pensando, ai, sabe, um cara machista que provavelmente objetiva, usa a mulher como objeto, é muito fácil apontar o dedo. E qual é a diferença, como eu disse, do meu conhecido, do meu amigo que escolheu a parceira dele em função da estabilidade financeira? Olha que o meu amigo tem uma profissão com um status muito bom, ele não é um pobre coitado. Então, gente, menos dedos apontados e mais mãos estendidas. Essa é a mensagem. E também a minha intenção era esclarecer um pouco do que realmente a gente passa aqui como estrangeiro, como imigrante. Não é um mar de rosas. É melhor, tem oportunidades culturais, de conhecimento, tem muitas coisas interessantes, sim. Eu amo minha vida aqui, mas tem os percalços, tem discriminação e tem situações extremamente humilhantes que muitas vezes nós temos que nos submeter. Então, abra sua mente, abra o seu coração. Esse é o meu convite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, lembre-se de curtir. Se não gostarem, também pode deixar o seu dislike e comentários. Obrigada, até a próxima.